O Salmo 23, ele no decorrer dessa caminhada com o Senhor, aparecem 4 lugares físicos bem distintos. Um período que tem som de morte, cheiro de morte, notícia de morte. Isso se parece demais com um fim. Eu me lembro que quando a pandemia começou, muita gente perguntava, será que não é o fim dos tempos? E quando as pessoas pensam de fim dos tempos, elas pensam em tudo acabar de uma vez. Mas eu gosto da expressão que é no plural, fim de tempos. Então eu entendo que um tempo está terminando. Realmente tem um tempo terminando. Ou seja, nós de certa forma estamos sendo batizados. Assim como o povo de Israel foi batizado quando atravessou o Mar Vermelho, foi batizado quando atravessou o Jordão. Amém? Existem períodos onde tudo acaba e tudo recomeça. E como quando o povo estava diante do monte e o povo teve medo de falar com Deus, ali tinha um batismo para o povo. Aquele povo ia deixar de ser um povo que simplesmente ouve recado da parte de Deus por um homem, ia ser um povo que se tornaria um povo capaz de ouvir a voz de Deus como Moisés ouvia. O povo não quis passar por esse batismo, só Moisés passou. A aparência de morte, se Deus falar conosco a gente vai morrer. E fica sempre aquela pergunta, será que esse povo não estava certo? Porque eu acho que toda vez que a gente passa por um período como esse, o velho morre, o novo acontece, dentro da mesma pessoa. Então a gente precisa perder o medo de morrer na presença de Deus. Porque eu acho que só essa morte com a qual o Senhor nos mata diariamente, é capaz de falar de um homem que era assassino e chamar ele de o homem mais manso sobre a face da terra. O assassino morreu. O homem mais manso nasceu a partir da presença. Ou seja, batismo, ele fala de novo nascimento, e o novo nascimento tem a morte do velho. Quando a gente se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente está deixando uma velha natureza morrer, e a gente está nascendo para uma nova natureza, ou seja, dentro de você algo morreu. Então, assim, a gente ainda está atravessando esse tempo, amém? É um tempo que tem som de morte, notícias negativas, mas como diz uma música de uma ministra americana que eu gosto muito, chamada Misty Edwards. Ela tem uma música que chama Only a Shadow, que significa só uma sombra. E, cara, meditando sobre esse tempo e falando para vocês dessa música, o Senhor me trouxe para o Salmo 23, que é o que a gente vai meditar aqui nessa noite, quando fala de um vale de sombra de morte. E o que ela diz nesse refrão dessa música é algo muito interessante, que fala, ainda que eu ande pelo vale, é só uma sombra. Amém? Não significa que eu vou morrer no vale. É só uma sombra de morte, é som de morte, é cheiro de morte, é aparência de morte, é temperatura de morte, é escuridão de morte. Mas é só uma sombra. Amém? A gente está atravessando. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 23. A gente vai meditar sobre algumas coisas aqui. Porque eu já preguei no Salmo 23 milhões de vezes. Mas, diante disso que eu julgo ser pontual para os dias que a gente está vivendo, parece que apareceu uma chave aqui, cara. E eu queria compartilhar ela com vocês, amém? Amém. O texto diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela vida do Davi. Amém? Amém? Tem algum Davi aí? Mas eu estou falando desse daqui. Sabe, desse cara ímpar na história. Porque assim, ó, eu sou músico. E eu me lembro que quando eu cheguei para Cristo, uma das coisas que me deixou muito feliz foi saber que Deus gosta de música. Já imaginou se Deus odiasse música e falasse, cara, corta esse negócio, vocês nunca mais vão cantar na vida. Quem gosta de música fala, meu Deus, cara. Mas Deus ama música. Ele é o criador da música. Amém? E
a gente quando vai tendo um pouquinho mais de maturidade e responsabilidade com aquilo que a gente produz, é natural que você queira que a tua música ela esteja alinhada com a Bíblia. Porque você aprende que música ensina. Mais ou menos assim. Eu fui ensinado por diante do trono quando eu me converti, assim, canções que cantavam Bíblia me ensinavam sobre o Senhor. Enquanto eu cantava, enquanto minha alma se satisfazia, meu espírito vivificado crescia dentro de mim, enfim, a coisa é bem completa. Então, quando a gente começa a produzir música na presença de Deus, a gente quer que essa música ela esteja alinhada com a palavra. E quando a gente canta a palavra, então aí não tem competição para nada. A poesia mais linda, ela perde para a palavra. Não é porque ela não é bonita, mas é porque a palavra é poderosa. Poesia é bonita, mas a palavra é poderosa. Então, entre poder e beleza, eu fico com poder. Mas se puder juntar poder e poesia, então a coisa fica bem mais completa. Ou seja, cara, já imaginou você viver de tal forma com Deus? Ouve bem isso. Você viver de tal forma com Deus, que você escreve uma canção sobre o Senhor e ela vira a palavra? O Salmo é isso. Esses caras cantaram experiências com Deus que virou palavra. Ou seja, a vida de quem produz algo desse tipo, e aí você pode aplicar em qualquer área que você atue, seja naquilo que você faz, naquilo que você traz. Cara, a tua experiência com Deus pode trazer algo tão sagrado, tão vivo, tão real do céu para a terra, ao ponto disso virar algo sólido no qual as pessoas podem caminhar em cima. Salmo 23, eu gostaria de saber o título original dessa música. Eu gostaria até de saber a melodia de Salmo 23, mas eu não sei. Eu só sei o número que deram. Salmo de número 23. Mas essa canção que Davi escreveu, pela sua experiência com o Senhor, trouxe, cara, algumas revelações sobre caminhar, sobre vida com Deus, tão poderosas, e diante do que a gente está vivendo nesse tempo, eu julgo que isso daqui ser muito pontual para o que a gente está vivendo. Amém? Assim, eu vou tentar ser dinâmico, mais dinâmico possível para não te cansar. Mas eu quero que você perceba que o Salmo 23, ele no decorrer dessa caminhada com o Senhor, aparece em 4 lugares físicos bem distintos. Presta bem atenção nisso, são 4 lugares físicos bem distintos. O primeiro deles são esses pastos verdejantes com águas tranquilas. Isso tem toda a cara de quando a gente chega em Cristo, de quando a gente é abraçado pelo Senhor. Você não sabe como você chegou ali. Ou seja, não há relato de como você entrou nesse lugar, mas você é trazido para esse lugar. E isso para mim fala demais de graça. Porque, de repente, eu me encontro nos seus braços, sendo trazido para um lugar de descanso, um lugar de alimento, um lugar de refrigério, um lugar onde eu e o Senhor estamos ali, parece que nada mais importa, não tem mais ninguém no mundo, sou eu e Ele. Esse lugar que eu queria que você tentasse visualizar, como é que é a tua imagem desse ambiente. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu imagino um céu azul, eu imagino o silêncio, eu imagino a temperatura mais agradável do mundo, a voz do Senhor, só a voz dEle me direcionando. O segundo lugar, enfim, os pastos verdejantes e águas tranquilas é um lugar do qual, se eu pudesse escolher, eu não saía dali nunca. Porque, enfim, tá bom, não precisa sair daqui, né? Me deixa aqui. Mas você percebe que o Senhor se move, porque o texto diz que Ele então me guia, ou seja, quem guia vai à frente. Amém? Quem guia vai à frente. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me reconhecem e me seguem. E de maneira alguma seguirão estranhos porque não lhes reconhecem a voz. Ou seja, você vai ouvir vozes estranhas. O problema é você segui-las. Ou então você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor e a seguir o Senhor no meio de tantas vozes te chamando para um lado e para o outro. Quando você descobre que o Senhor é o teu pastor e nada te falta, na Bíblia a mensagem, se eu não me engano, esse mesmo verso, ele diz assim, o Senhor é meu pastor, eu já não quero mais nada. Porque se nada me falta, porque eu tenho tudo. E se eu tenho tudo, eu já não quero nada. Eu descubro que Ele é o meu lugar. E não interessa onde eu estiver, a aparência do ambiente. Interessa que se Deus está comigo, esse é o lugar que eu quero estar. Eu quero ir para o céu porque Deus está lá. Se Ele não estiver lá, não faz sentido você ir para lá, entendeu? Ou seja, está muito bom nesse lugar, mas o Senhor se moveu.
E não faz sentido eu ficar nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, se aquele no qual eu não tenho falta de nada já não estiver mais ali. Então ele se move, se ele se moveu, a mensagem é clara, se mova junto. Então ele me guia pelas veredas da justiça, e aqui a gente está falando do segundo ambiente. Um trilho, um caminho de justiça, ou seja, um ambiente onde Deus já não está te carregando. No primeiro ambiente você não faz nada, Ele te deita em pastos verdejantes, Ele refrigera a tua alma, Ele faz tudo por você, mas agora Ele se move e Ele fala, vem e me segue, Ele me guia por veredas da justiça, meus pés agora já se firmam, eu já começo a caminhar, eu estou seguindo o Senhor por esse ambiente que não tem como parar ali, porque Ele não é um lugar de descanso, Ele é um caminho que eu devo trilhar. O segundo lugar, amém? O terceiro lugar não tem nada de agradável nele, porque fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E é interessante porque nesse lugar você não vê relato do Senhor te guiando para ele, simplesmente ele acontece. Bum, uma surpresa. Ninguém esperava. Como que aconteceu na nossa vida? Na terra inteira. De uma hora para outra, pum, cara, ninguém esperava, ninguém estava preparado, ninguém imaginava que fosse durar tanto tempo, enfim. O vale da sombra da morte apareceu. Só que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o terceiro lugar físico, amém? Agora, o quarto lugar, ele é incrível, porque de uma hora para outra, o cara aparece dentro de uma casa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o salmista diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então nós temos pastos verdejantes, eu só estou construindo algo aqui para você entender aonde eu quero chegar. Pastos verdejantes, veredas da justiça, vales da sombra da morte e a casa do Senhor. Amém? Tem uma ordem nisso aqui. O que eu quero, agora que a gente conseguiu desenhar esses lugares, eu quero que você perceba a revelação do Senhor nesses lugares. Preste bem atenção, é muito interessante. No começo, o salmista já deixa bem claro quem é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Se Ele é o meu pastor, a revelação de que Ele é pastor tem uma revelação de que eu sou sua ovelha. Amém? Isso está bem claro, é bem óbvio. Eu sou ovelha do Senhor. Então faz todo sentido Ele me deitar em pastos verdejantes, Ele me refrigerar em águas tranquilas. Amém? Ele me faz descansar onde eu me alimento, eu aprendo a ouvir a voz do Senhor. Ele me guia pelas veredas da justiça. É o meu pastor, Ele está indo e eu estou indo como uma ovelha atrás dEle. No vale da sombra da morte, qual é a manifestação do Senhor ali? Ainda é o pastor, porque fala de uma vara e de um cajado que me consolam, são instrumentos de um pastor, amém? Só que nesse ambiente da casa já não é mais um Senhor como pastor, e se parece demais com o Senhor como um pai, porque a ovelha não senta na mesa. Então se você está sentado na mesa com o Senhor, você está sendo trazido para começo de um ciclo, como aquele do princípio, comunhão, alimento e descanso, só que agora em outro nível, você não está comendo graminha que nem uma ovelha, você está comendo alimento sólido, como que o teu pai come. Quando você senta na mesa com ele, é a mesma comida para os dois. Ele unge a tua cabeça com óleo, ou seja, isso fala de consagração, isso fala, você já não é mais aquilo, agora você é outra coisa. E se a revelação é de um pai, adivinha qual é a revelação que cai sobre mim nesse ambiente? Boa, é de um filho. Ou seja, algo aconteceu entre o vale da sombra da morte e a casa do Senhor, em que não simplesmente eu atravessei um período difícil, mas eu me tornei uma nova pessoa. Eu não sou mais o Senhor é o mesmo sempre. O Senhor é o meu pastor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele é o mesmo. Só que Ele se revela pastor para ovelhinhas, mas Ele se revela pai para filhos maduros. Ou seja, o Senhor, Ele não... A gente precisa entender o recado desse tempo, porque se a gente está atravessando isso, cara, tem um porquê, não é simplesmente a gente vencer uma pandemia, mas é eu me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. Ele espera pela revelação dos seus filhos maduros. Amém? Deus está nos dando essa oportunidade. Ou seja, a gente está falando aqui de algo que acontece no Vale da Sombra da Morte. E aconteceu algo interessante com Jesus no deserto. Eu imagino que um deserto com a presença do diabo tem muita cara de Vale da Sombra da Morte.
Amém? Parece demais com o vale da sombra da morte. Mas assim, o que é que eu quero te dizer? A gente precisa definir o que é provação e o que é tentação. Porque muita gente usa a mesma palavra, são coisas completamente diferentes. E deixa eu só pontuar algumas coisas bem simples. Tentação não é Deus que te dá. A Bíblia diz, quando alguém for tentado, não diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios boletos. Digamos assim, é na nova NVR essa. Nós somos tentados pelos nossos próprios BOs.